Sem felicidade não tem sentido. Então, assim, o dinheiro é importante? Sim, mas ele é consequência das nossas ações. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. O podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica de depois que tudo deu certo, todo aquele glamour. Aqui a gente gosta de contar a trajetória, perrengues, mas que foram importantes para o sucesso acontecer. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Love Burger e El Nacho, restaurante mexicano. Conhecido também pelo Luiz Vacari, ele não falou o nome dele, mas tudo bem? É verdade. Chegamos ao 31º episódio. Hoje é um episódio especial porque é a nossa primeira dupla, o primeiro casal que vem aqui. É verdade, primeira vez. Então estamos aqui com o Kaique Richard e também Juliana Abreu, ambos com 27 anos, olha que bonitinho, a gente com 42 falando isso. E hoje eles são sócios proprietários e também fundadores da Cozinha Gastronômica, inclusive, ó gente, novidades aqui na mesa, primeiro episódio que eu tô com uma caneca, eles descobriram não, como se fosse segredo pra alguém. Segredo pra mim, né? É, tá fácil. Então assim, ó, já que o Emerson gosta de tomar sua Heineken, sem merchan, estamos aqui também com uma cozinha, com uma canequinha e trouxeram também uma agenda pro Trouxeram Luiz. uma agenda linda, olha só que coisa linda, adoro. Gente, Valeu, gente, obrigado. Cozinha Gastronômica, muito legal. Kaique, Juliana, primeiro agradecer vocês aí ter aceito o nosso convite. E conta pra gente, quem é Kaique e quem é Juliana? Primeiro, nós quem agradecemos o convite para estar aqui hoje. Tá, Luiz, Emerson, muito obrigado. Bom, vou começar falando, meu nome é Kaique, tenho 27 anos, como o Emerson já adiantou. Sou sócio e esposo da Juliana lá na Cozinha Gastronômica. Dupla sociedade. Com a sociedade, verdade. São 2 contratos assinados aí. 2 contratos. E, bem, para falar um pouquinho de mim, eu acho que eu tenho que começar lá com 7 anos, porque o 7 vocês vão perceber que é um número muito importante. Hoje estou com 27, com 7 anos foi quando tudo começou. Eu venho de uma família muito simples e desde os meus 7 anos eu precisei aprender a brincar de vender. Então, eu lá na escola sou hoje o sócio comercial, então eu que cuido de toda a parte de gestão e vendas. E a minha trajetória começou dentro da CPTM, a linha 7 Rubix, chega até aqui em Jundiaí também, Linha hoje 7. em dia. Linha Eu venho de Perus e lá eu comecei na linha 7 vendendo chocolate com meus 7 anos para poder ajudar em casa. Não para questão necessariamente de alimentação, mas minha mãe já trabalhava na linha 7 para poder conseguir trazer o pão para casa. Mas como qualquer criança, eu tinha anseios. Eu queria poder brincar, queria poder naquela época lan house, eu acho que é uma coisa que vocês vivenciaram aí também. Então eu queria poder ir na lan house, jogar aquele famoso PlayStation 2 que eu ainda não tinha condições de comprar. Internet é o Superstar Soccer. Nossa, aquela internet de escada também, que dava pra acessar lá, que a gente tinha lá o Counter-Strike. Era bem legal, só que eu não tinha dinheiro pra fazer essas coisas. Então o que eu fui fazer? Fui aprender a brincar de vender. E nessa história de aprender a brincar de vender, eu acabei me dando bem, acho que posso se dizer assim. Então comecei com meus 7 anos, continuei depois... Entre os 11 e os 13 fui para o Nordeste e continuei trabalhando com vendas também, só que aí eu ia buscar frutas e legumes na roça e trazia para os feirantes para eles poderem vender. Você é natural aqui? Eu sou de São Paulo. São Paulo. Inclusive fui registrado no cartório da saúde, a qual a gente casou 26 anos depois. São as coincidências da vida que são muito legais. Bumerangue. Exatamente isso, vai e volta. Então, assim, no segmento disso, eu voltei para São Paulo depois e acabei fazendo um curso de administração, um curso técnico numa escola. E dentro dessa escola, identificaram um potencial para a área do comercial. E me chamaram novamente para poder vender. Nessa época, eu já estava morando com minhas tias e não precisava mais por necessidade trabalhar. Mas sempre gostei de trabalhar desde pequeno, acho que descobri felicidade no trabalho. Então, tinha problemas por querer ficar mais horas dentro do trabalho e o pessoal falar que eu tinha que cumprir aquelas determinadas horas. Vai embora, cara, vai embora. Exatamente isso. Não, porque não pode por conta disso, por conta daquilo. Mais pra frente eu vou até falar pra vocês que esse foi um dos gatilhos que me levou pra parte do que vocês chamam de empreendedorismo, que eu falo que é trabalhar por conta, né? Então, trabalho por conta desde que eu me conheço por gente. Então, trabalhei 3 meses nessa empresa e acabei, nesse meio tempo, abordando. Meu serviço era de rua, era serviço de street. Então, eu abordava as pessoas na rua, ia vender curso de administração, petróleo e gás, enfim, o que eles tinham lá no portfólio na época. E abordando esse rapaz, ele falou, olha, nós estamos abrindo aqui uma escola que é similar ao que você faz, mas é um produto um pouco diferente. Você tem interesse?
Na época eu ganhava R$2 por venda que eu fazia e meu salário fixo era de R$200 que eles davam como ajuda de custo. Aí eu perguntei pra ele assim, eu falei, posso ter interesse, quanto que paga? O salário mínimo da época era 880, ele me virou e falou que pagava um salário mínimo mais R$50 pelo que eu fizesse. Sonho de qualquer garoto que tá ganhando R$200, literalmente tem um trampolim aí na vida. Dia seguinte, tava fazendo a entrevista com ele. No meio da entrevista, ele não era o proprietário do estabelecimento, ele era o gestor comercial. No meio da entrevista, o proprietário pediu para eu parar de falar, que eu falo muito, como vocês já perceberam, né? E falou que eu estava contratado, que eu começava no dia seguinte. Só que eu não comecei vendendo, eu comecei como panfleteiro. E entregando o panfleto, eu precisava conseguir subir, porque quem ganhava a comissão, meu salário fixo estava garantido, que já era muito bom, porque somado ao comissionamento que eu tinha era maior ainda, mas eu queria mais, sempre tive essa ambição desde cedo. E queria ganhar a comissão. E aí o que eu comecei a fazer? Tinha uma escada, que era mais ou menos uns 3 lances de escada, e tinha muita pouca visita. Naquela época o pessoal fechava muito por telefone. Sabe aquela coisa meio que você vem no Wall Street, o pessoal ligando, fazendo venda? Eu comecei a colocar nego pra cima. Eu entregava o panfleto e perguntava, fulano, você tem interesse? Não tem. Você não tem ou você não conhece? Espontaneidade. Eu com meus 17 anos, por isso que eu falo que o 7 é tão importante, eu com meus 17 anos comecei a fazer isso. E aí o pessoal começou a subir e acabou começando a acontecer venda. Até que no último dia do mês, foi dia 31, eu coloquei mais gente do que eu tinha de vendedor lá em cima para atender. E viraram e falou, por que você não atende? Foi a oportunidade. Sabia fazer isso minha vida toda, conhecia os preços. Acabou que eu fechei, o proprietário virou e falou, a partir de hoje você não vai ficar mais na rua, você vai ficar aqui em cima junto com o pessoal. E aí foi onde a trajetória começou. Nessa empresa foi uma escola literalmente para minha vida. Porque foi lá que eu aprendi não só a entender a importância de processos, mas também entender a importância de gestão emocional, gestão de pessoas e que ninguém ganha sozinho. Então eu passei 10 anos na minha vida, saí de lá inclusive pra gente abrir a cozinha juntos e trouxe um presente até que eles me deram no meu último dia, que é aqueles presentes de escola, sabe? Você ganha autografado por todo mundo. Legal. E assim, tem um carinho enorme porque foi ali que eu me formei como pessoa. Eu tinha referências magníficas, que eram português, que a gente tem lá, a japonesa também, que era proprietária, ela tinha 30 escolas, era a maior franqueada do grupo. E foi ali que eu entendi a importância de franquias. E a gente começou a trabalhar, a modelar a nossa escola, até chegar aonde começaram-se os desafios. E aí eu acho que antes de falar dos desafios, tenho que passar a palavra para o Ju, senão só eu vou falar, gente. Porque eu tenho esse hábito, eu falo muito mesmo. Vendedor. Pergunta pra Ju, você consegue falar no casal? A convivência a dois aí tem um espacinho? Brincadeira. Você falou pra eu contar a minha história, daqui a pouco eu chego lá. A minha esposa vai pensar a mesma coisa. Isso ela também falou. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Ao contrário do Kaique, esse sonho ele não nasceu comigo, né? Da cozinha gastronômica. Ele foi introduzido no meu dia a dia. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, eu fazia técnico em informática, precisava de um estágio na área, e quem abriu as portas para mim foi minha prima Gina, que tinha uma empresa de casamento na época, de lembrancinhas, e eu comecei a estagiar com ela. Mas assim, quais que eram os meus sonhos? Eu queria me formar, eu queria ser extremamente independente, porque eu passei por uma separação de pais muito cedo, vi minha mãe ser ali muito forte, então eu queria criar essa independência dentro de mim. E aí eu comecei a dirigir muito cedo, comprei meu carro, mas e profissionalmente, o que eu queria? Por um tempo eu pensei em ser concursada pública pela estabilidade, enfim. Outro tempo eu pensei em empreender também na área de casamentos, que eu gostava muito. Até que eu me formei em advogada, comecei a advogar atualmente também, advogo no escritório de advocacia, né? Sou formada especialista em saúde suplementar. Mas aí da onde que veio cozinha? Como ele foi introduzido na minha vida? Eu e o Kaique, nós estamos noivos em dezembro de 2019. Em que momento vocês se conheceram? A gente se conheceu na faculdade de Direito, na São Judas. Fiz direito Fiz também. Direito também. Essa parte você pulou, né? Eu pulei, eu parei um pouquinho antes, mas pra não Passou no interromper. administrativo só, né? Isso, eu parei na administração. Mas porque assim, essa parte vem muito junto do casal. Então, como a gente tava falando um pouquinho mais individual, e mulheres são melhores pra apresentar essas coisas, né? Então, faça as outras. E aí em 2019 nós ficamos noivos e foi aonde que ele falou assim pra mim, preciso te falar de um projeto de vida. Eu falei, tá bom, né? Bom. Aí ele falou que tinha o sonho de abrir uma escola de gastronomia, só que além desse sonho ele já veio com tudo pronto. Projetos, o que era necessário, o local, onde abrir, já veio ali com tudo pronto. Lógico que no momento eu sempre tive medo
né? Mas eu falei, eu te apoio. Eu tinha grande admiração, eu já conhecia a história dele, tudo que ele era capaz. E aí começou minha história na cozinha. Em 2020, eu fui atrás para registrar a marca. E a primeira tentativa foi frustrada, não deu certo. Porque todo mundo acha que advogado sabe fazer de tudo. Só que não dá. São muitas áreas que a gente precisa aprender. Até que eu fui para a segunda tentativa. E aí eu fui pesquisar nomenclatura, como que fazia, buscar referências. E aí deu certo e foi nossa primeira comemoração. Até aí a gente casou. Casamos em janeiro de 2022. Viajamos. E em março de 2022, logo veio a oportunidade de tentar ali, né, empreender. Então a gente passou a lua de mel empreendendo, é o que a gente fala. E começamos a buscar o local, aonde que seria, né, a escola. E eu vou contar a história de 3, na verdade, que a gente passou. Primeiro foi no Tatuapé, bairro de São Paulo. Chegando para ver o imóvel, tinha uma escadaria enorme. Ali não daria pra gente levar nossos clientes, convencer, a conhecer. A fachada não favorecia a gente. Não tinha local para parar o carro, né? Acaba sendo... Mas a parte de cima era maravilhosa. O problema era todo o entorno. Então você encontra um lugar que por fotos agradava em tudo, mas a hora que você vê o entorno não é o que você precisa. E aí o segundo imóvel já ficava localizado na Praça da Árvore. Ainda não tinha estrutura correta, estava um pouco detonado, a gente precisaria de reformas, mas a gente começou a correr com a papelada para alugar. Até no dia de assinar o contrato, a locatária deu para trás. E aí a gente precisou buscar outros imóveis, que foi o terceiro, que é onde estamos localizados. Me permite ordem aqui? Nós já tínhamos pagado o calção do imóvel, aproximadamente R$50 mil para poder entrar. A segurança. Exatamente. Só faltava assinatura mesmo. Após isso, a imobiliária falhou, porque eles passaram pra gente que já tinham colhido as assinaturas que a gente podia pagar o título. E foi uma coisa de louco. Mas aí a gente não Universo deixou... conspirando a favor. Isso. Nada por acaso, gente. Nada. Mas a gente não deixou isso, na verdade, atrapalhar a gente e buscamos o terceiro imóvel, que é onde nós estamos. Chegando lá, o teto era de PVC, o piso estava todo quebrado, não tinha as lacunas que precisava para transformar em sala de aula, não tinha a transmissão de gás feita, precisaria de muita coisa. Só que eu falei para Kaique, a gente precisa começar. Bateu o martelo. E tem até um amigo pessoal dele, o Thiago, né, que me ajudou nisso, a convencer o Kaique. Porque eu não queria. Ele não queria. E a gente bateu o martelo e falou assim, vamos aqui, vamos começar. E começando as reformas, a gente também estruturou como seria, né, a cozinha. Ele ficou com totalmente a parte de gestão, de vendas, eu fiquei com totalmente a parte financeira do negócio. E aí, começamos. Eu sou muito família, então logo no início, eu tenho um irmão, ele é publicitário, ele fez toda a parte de adesivação, toda a parte de logo pra gente. Isso. Ele tirou todas as ideias que o Kaique tinha, assim, transformou, ele é super talentoso. A gente teve muito apoio também da nossa família, né? A família sempre esteve muito presente. Meu pai fez todo o projeto da escola, as tias do Kaique deram os primeiros utensílios. E a primeira venda que a escola teve saiu da casa da minha mãe. Que legal. Então a gente teve muito apoio, apesar desse momento a gente precisar abrir mão de muita coisa, né? Porque empreender você precisa abrir mão de certas coisas em um determinado momento. E até faltando 2 semanas para a inauguração, a gente não trabalhava em cadeira normal, a gente trabalhava em cadeira de plástico. Pintamos a escola, porque a gente não tinha dinheiro para pagar pintor. E até nossa gerente hoje de vendas pintou o rodapé da escola junto com a gente. Foi ali Passou com a gente desde antes de existir a escola, isso é um ponto muito importante. Ela fez a primeira venda lá da casa da mãe da Ju. E inclusive eu tava com uma aluna que foi a 01, ela nem sabe hoje na escola, a gente tava conversando sobre as rematrículas e tudo mais. E isso é muito importante de se dizer. Outras pessoas que estão conosco construindo o sonho, porque ninguém constrói nada sozinho. Sim. Isso é fundamental. E a rede de apoio que eu estou citando para vocês vem muito de ambos os lados, porque assim, o Felipe, que é o irmão que ela citou aqui, fantástico. Ele conseguia pegar a minha ideia mais maluca, que eu não sabia falar o que eu queria, e passava-se 2 horas, estava lá. Era isso que você queria? E era exatamente. Então, assim, isso foi muito importante para nós. Da minha parte também, no desenvolvimento da parte pedagógica, eu tenho uma prima que eu considero irmã, porque nós fomos criados juntos, ela é 1 ano só mais nova do que eu. Ela contribuiu no desenvolvimento pedagógico
toda a estrutura de aula, então como seriam os moldes, porque nós não fazemos igual as outras escolas fazem. Nós temos realmente uma metodologia de ensino, e isso faz muita diferença quando você vai aplicar, quando você vai Sem corpo. fazer... Oi? Sem corpo. Exatamente, quando você vai mostrar aquilo que você tem para o teu cliente final. Mas, perdão, interrompi de novo. E aí a gente, faltando 2 semanas para a inauguração, ainda tinha a parte de reforma, que realmente é bem complicado, parte de utensílios que a gente estava reestruturando, tudo que ia precisar, até chegar o dia da inauguração. A gente inaugurou dia 1º de agosto de 2022. E a gente proporcionou para as pessoas aula experimental de pizza. Aprenderam a fazer pizza ali para conhecer a escola. E foi um sucesso. A gente teve 3 turmas lotadas. Pessoas que queriam participar não conseguiram. A gente agendou depois. Contratamos até um mascote, o leão. E foi um sucesso. Porém, eu e o Kaique, logo de início, já quebramos o pau, né? Porque eu queria... Como sócios, tá, gente? É Como importante sócios, citar isso. sim. Existe essa separação. Sim. Eu queria apresentar a escola para a sociedade, mostrar o que ia ser, e ele queria vender. Vender. Eu falei, inauguração não vende. Ele, não, eu preciso vender, eu preciso começar. E estando na escola... Mas é que mostrando vende. Certo? Porque assim, é que a gente pensa em já oferecer e alguém já pagar. Mas na verdade você só está investindo num lançamento para gerar demanda. É muito o que faziam na faculdade, né? O que você fez aqui quando você abriu a Love Burger? Porque na verdade você faz uma palestra, lembra que na faculdade que a gente trabalhava lá, o pessoal abria palestras para a comunidade, para a sociedade, cursos gratuitos, mas na verdade só uma prospecção de vendas. Você está prospectando para a pessoa ir lá, de 1.000 pessoas que vão, Sente o gostinho. 10% fechar. Com certeza. Eu vou até citar uma aluna de vocês que estiveram aqui nessa mesa, que é a Natália Baloni, que ela trabalhou muito tempo com corretagem. Natália, Eu assisti a entrevista dela, muito boa, parabéns, inclusive. Eu jamais conseguiria ser corretor, porque assim, eu sou extremamente hiperativo. E quando ela fala que a gente quebrou o pau, é no sentido de eu estou sempre uma etapa à frente do funil. Estar na parte da apresentação, da captação, da prospecção, para mim não basta. Então, quando ela fala que na inauguração eu realmente estava com esse foco em trazer os alunos, nós já tínhamos, acho que 3 ou 4 turmas formadas na escola, e meu objetivo era dobrar isso na inauguração. Então, eu queria que as 3 turmas que ali estivessem, a gente conseguisse converter. E não foi exatamente assim. Então, quando ela fala sobre desentendimento, o que é o desentendimento? A nossa mão de obra, que quando você inaugura um negócio não é tão grande, nós estávamos colocando uma confusão dentro dos nossos liderados. Por quê? A Ju pedia bom atendimento, boa prestação de serviço, o que é necessário, fundamental. Nós pregamos isso lá em primeiro lugar, e eu pedia números, eu pedia vendas. Então foi esse desencontro, mas que assim, foi de um dia, e nós temos uma coisa muito em conjunto nosso, que é o quê? Você tem um problema, você tem que resolver. Problemas são para serem resolvidos, eles não eram para serem sofridos. Sim. Então a gente ajustou logo mesmo que acabou o evento e tudo mais, e foi positivo, administrativamente falando. Comercialmente falando, foi um resultado muito abaixo. Teve resultado, tá? Não pense que a gente não vendeu, não lembro o número agora ao certo, mas nós tivemos vendas, mas não aquela expectativa que eu tinha criado, que eu tinha colocado como meta para a unidade. Mas logo nós nos alinhamos e aí seguimos. Foi isso. E aí inauguramos a escola, fomos adaptando a rotina. E é muito gratificante ver os alunos ali dia a dia cozinhando, conseguindo executar um prato que nunca fizeram na vida, ou até experimentando. Teve o bacalhau, que eu acho que foi o prato mais assim, que todos falavam, chegar pra gente e citavam, a gente vai fazer aula, mas não gosta de comer bacalhau. Não vou comer, não gosto, não sei o quê. E no final da aula, experimentando aquele prato e gostando. E atualmente eu não tô 100% ali, né, na escola, porque eu ainda trabalho no escritório, como eu mencionei, mas sempre que eu posso, eu tô lá fazendo parte. E hoje quanto que tá? De quantos alunos vocês têm, Nós mais ou menos? estamos chegando em 100 alunos 100 agora. alunos agora. Então, isso é uma conquista muito grande para nós, porque era a nossa primeira meta. Então, hoje, inclusive, ao caminho daqui, eu estava conversando lá com a nossa gerente da unidade, a Carla. Carla, beijão para você.
Eles estavam lá hoje porque amanhã é final de mês, então eles têm meta pra bater. Fechamento. Área comercial. Área comercial. E assim, nós costumamos sempre comentar muito lá que a gente dá sorte. Por que a gente dá sorte? Porque a gente trabalha o dia inteiro se deixar. Sim. Então, nós buscamos muito, até chegar à inauguração, poder criar mecanismos para que a gente já tivesse esse resultado desde o primeiro momento. Falo esse número de 100 com muito ímpeto para vocês, porque assim, eu conheço escolas hoje que estão há 8, 9 anos que não tem esse número de alunos. Sim. Tanto é que o nosso trabalho lá, às vezes a gente pensa, foi só flores, o desentendimento foi na abertura. Não foi. No nosso melhor momento, que a gente vinha matriculando, vinha fazendo as coisas. Inclusive, vale uma pontuação que você imagina uma escola de gastronomia inaugurando sem ter gás? Você imagina uma escola de gastronomia inaugurando sem ter panela? Foi isso que nós fizemos. Por quê? Nós precisávamos de um monte de liberação da prefeitura para poder colocar as coisas e eles atrasaram simplesmente todas. Só que a gente tinha contrato vendido e tinha que arcar com os contratos. E nós chegamos numa conclusão que ou faz e ganha tempo para poder ajustar ou não faz. Tanto é que 3 meses após a inauguração a gente estava ainda terminando a parte de reforma, coisas que não impactavam e não era visível aos alunos, porque nós colocamos papel filme para poder dar um espelhamento. Então os alunos não conseguiam identificar, mas as nossas salas não estavam todas conclusas. Nós tivemos que fazer ali algumas adaptações em relação à estrutura no meio do caminho. Por quê? Porque não teve como começar da forma com que a gente queria. Tanto é que a Ju citou para vocês aqui que eu não queria de jeito nenhum, porque a gente derrubou do teto ao chão do estabelecimento que a gente tinha ali. Mas quantos negócios, Kaique, que às vezes acabam esbarrando na abertura justamente pelo perfeccionismo de quem está moldando, né? Porque assim, a gente tem o caminho ideal. Então a gente vai lá, projeta, tem sonhos, né? A Juliana falando aqui, quando você vendeu o projeto para ela, primeiro, bom vendedor vendeu o projeto para ela, né? Segunda venda, né? Que eu já tinha me vendido antes. Então já tava tudo certo. É isso que eu ia falar, a sua primeira venda foi para a Ju. Só que assim, quantos, né? Que de repente, na hora que vai vender essa ideia, aí já leva ali, puta, mas isso aqui, ó, esse detalhezinho, nossa, e o gás? E a pessoa vai procrastinando, vai deixando para depois, vai deixando. Esperar o cenário perfeito para poder fazer. E aí, esse cenário perfeito não vem. Eu vou parafrasear aqui para vocês o Caeto Maia, da Chili Beans, que é um cara que, assim, eu falto respirar ele. Porque eu acredito muito na história que ele tem por trás. E ele fala muito que antes feito do que perfeito. Isso. E é exatamente isso. Se eu falar para você que hoje eu já vejo a minha escola como perfeita, não. Fazem 2 semanas que eu estava com o pessoal do TI falando o que eu queria na mudança do aplicativo. Por quê? Nós já somos uma escola que temos diferenciais, então eu não trabalho com a apostila física, os alunos têm um aplicativo personalizado da escola. Só que, ao meu ver, não tá bom, não tá conforme eu sei que pode chegar. Sim. Só que assim, antes perfeito do que perfeito. É melhor eu ter o aplicativo funcionando, rodando, os alunos cansam de elogiar pra gente, eu tava precisando de tal coisa, consegui identificar, porque ele tem diversos recursos ali dentro. Mas, quando vocês inauguraram, a liberação da Apple não tinha sido feita ainda, porque eles seguraram um pouquinho mais, nós só rodávamos em Android. Então, essa estrutura toda, se colocar em prática, ela é fundamental sim, Emerson, porque se você fica procurando detalhes, sempre vão ter detalhes para te desmotivar. E eu acho bacana também um pouco do que você está contando de vocês, é que vocês são para frente, então você, tá certo, pensamos na ideia, vamos fazer acontecer, já tá 70%, 80%, vamos pôr para rodar. E aí eu me lembro de ensinamento de vô, né? O meu vô falava que é melhor você segurar lobo do que empurrar burro. Entendeu? Então é melhor você ter que segurar, controlar um pouquinho as pessoas que têm muitas ideias, muitas iniciativas e você ir dando um foco para elas. Vai, legal, bacana, foca aqui. Do que de repente você ter uma pessoa que não tem ideia nenhuma, que não tem projeção nenhuma, que não quer nada com nada. Como que você empurra ela? Né? E eu acho que, muito bacana vocês terem esse tipo de iniciativa. Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Porque vocês estudaram juntos direito, né? Sim. E aí você é da área de vendas e de administração, né? E não tem muito a ver com gastronomia. De onde vem? Por que gastronomia? Por que vocês não uma escola de venda de inglês, uma escola de venda? Por que gastronomia? Vamos lá, essa parte foi literalmente comigo. Bom, eu não vou trazer nomes de marcas aqui para vocês, mas eu posso falar para vocês hoje que eu deveria estar trabalhando junto à maior marca de gastronomia do mercado.
Porque antes de existir essa febre de escola de gastronomia, existia uma líder de mercado, que é lá da Argentina, que se implantou no Brasil, se enraizou, e não existia concorrência para eles. E nessa minha trajetória... Você tá falando do IGA. Sim, mas não Não precisa era pra falar. dar esse ibope para eles aqui, né? Mas nessa minha trajetória, estava em construção uma outra marca. E, na verdade, que o Semenzato, hoje ele é proprietário da maior marca de escolas de gastronomia, ele estava em busca de qual seria a escola que ele iria investir. Nessa mesma época, eu prestava consultoria comercial para uma escola que ficava ali no Tatuapé. E nesse período da consultoria, a escola foi buscada. E sei que foi através dele, por quê? Porque o e-mail que chegou para ser disparado, se nós tínhamos interesse de ser ou não franquias, veio dele. E isso ficou na minha cabeça depois daquilo, porque até então eu não sabia quem era Semenzato. Vou falar para vocês que assim, Kaique, você sabia quem era, o que era? Não sabia. Mas quando foi introduzida a proposta de franquias, era o que fazia total sentido. Por quê? O proprietário dessa escola, ele chegou a estudar numa das escolas a qual eu fazia gestão. Eu tinha gestão aí sobre o meu guarda-chuva de 7 escolas simultâneas. E ele chegou até mim e falou, olha, Kaique, te pago tanto porque eu tô com o serviço comercial meio que travado, nós não temos, na verdade, e eu queria implementar isso aqui dentro. E eu tive 6 meses de total acesso a como funcionava a operação dele, o que tinha de correto, o que não tinha. E assim, eu peguei a escola dele com 60 alunos e entreguei para ele de volta com os 200, que era a meta que a gente tinha desenvolvido. Em 6 meses, a gente quase que quadruplicou o número de alunos da escola dele. E nessa época, que foi já na fase final, quando buscaram a escola, eu falei, por que não franquear teu negócio? E aí ele começou a me colocar algumas coisas X, Y. Acho que a gente não tem que trazer para a mesa coisas que a gente acaba não concordando porque ele tinha as razões dele. E acabou que ele continuou com a uma escola dele e a partir dali eu comecei a estudar. Então eu cheguei a fazer aulas em outras escolas para poder entender o que eles tinham de bom, o que eles tinham de menos bom. Eu cheguei a participar realmente do cotidiano das escolas. A minha gerente hoje, ela está se formando em nutrição e quando eu contratei ela, o principal motivo, não tinha nada a ver com gastronomia, mas no momento da minha contratação com ela, foi realmente entendendo que aquilo fazia sentido porque eu queria ali na frente e eu comecei a montar. Acho que pelo que a Jo contou para vocês conseguem perceber que assim, eu sou muito de planejar o próximo passo. E aquilo ficou na minha cabeça que era um negócio de muito sucesso, até porque eu vi a margem. E a margem era basicamente 3 vezes maior da que eu tinha no meu trabalho atual. Então eu comecei a desenhar isso junto com outras pessoas que tinham essa capacidade e tinham essa autonomia. Por quê? Eu entendia que o mercado que eu estava introduzido... É Luiz, né? Luiz. Perdão. O mercado que eu estava introduzido, Luiz, ele estava em recessão. Então, já não se vendia mais tanto quanto se vendeu há uns anos atrás. Tanto é que o principal acionista da marca acabou vendendo para uma empresa britânica. E eu vi grandes profissionais que faziam parte daquele ciclo irem saindo aos poucos. E eu não queria ficar ser o último navegador do barco. Não, eu queria poder... Hoje eu digo que eu estou no meu auge, né, físico e de idade, com 27 anos, eu queria poder aproveitar disso e eu estava buscando um cenário. Eu queria montar algo que fizesse sentido. Foi onde entrou a gastronomia. E após nós estudarmos, entendermos tudo, fazia total sentido. E por que não fazer essa gastronomia? Eu também cozinho hoje, só que assim, a minha formação ela é técnica. Ela não é, por exemplo, a formação que as nossas chefes têm na escola hoje para poder aplicar em sala. Flávio Augusto abriu a maior escola do mundo de inglês e ele não falava inglês. Exatamente, ele demorou 12 anos. Exatamente. E o cara construiu uma puta do império que ele fez a WhatsApp sem falar inglês. E aí que eu falo que empreender não significa fazer o que você faz operacionalmente bem. Entendeu? Empreender é você ter uma visão de negócios para saber que você aplicando boas técnicas de gestão, boas técnicas comerciais e você colocando gente boa para fazer a parte técnica. O que vocês têm lá, professores, né? Você faz o negócio Quantos virar. professores vocês têm hoje lá? Atualmente nós temos 3. 3 professores. E é importante citar que assim, quando você não faz bem uma parte necessária, você tem o poder de contratar pessoas que são melhores que você para aquilo. Claro. Você me citou o Flávio Augusto e ele tem uma frase que é muito marcante, que a estabilidade não existe. Hoje eu poderia ser bom em gastronomia, mas será que daqui a 2 anos eu seria a pessoa recomendada para estar ali cuidando da parte pedagógica?
da coisa. Então, assim, eu me sinto muito mais à vontade contando com excelentes profissionais. Vou te citar uma que nós temos lá, que é a Fabiana Munakata. A Fabi, eu tô hoje com uma transição de turmas e as turmas dela simplesmente não aceitam que a gente troque a professora. Por quê? Porque a qualidade de aula que ela oferta em sala de aula é fantástica. Fabi, obrigado pelo problema, mas parabéns pelas suas aulas. E fazer essa gestão, ela é muito prazerosa. Por quê? Porque eu sei que a profissional que vem ali por trás, ela é tão competente quanto. E sem fazer nenhuma comparação entre ambas, mas eu estou trazendo para os meus alunos agora uma chefe que cozinhava até dezembro para o pessoal da delegação de hipismo da seleção brasileira. E assim, e esse know-how nós fomos criando no tempo desse planejamento. A Ju fala, nós iniciamos para poder fazer o registro da marca em 2020, só que eu venho formatando e desenhando isso desde 2017. Sim. Então foi um tempo, teve uma lacuna aí que a gente pôde se preparar, poder captar as pessoas que tinham a competência naquelas áreas que nós não queríamos atuar, porque eu falo muito com a Ju no dia a dia sobre isso. Nós temos que fazer o que nos faz feliz. Sem felicidade não tem sentido. Então, assim, o dinheiro é importante? Sim, mas ele é consequência das nossas ações. Se nós estamos fazendo aquilo que nos dá reconhecimento e felicidade, o dinheiro ele vai chegar, sem sombra de dúvida. E o que eu acho que o principal desafio dos empreendedores é que quando você começa lá pequeno, o eu empreendedor, né? Então você vai dividindo ali, você faz muito da parte de operação, você faz quase tudo uma parte, daí você tem um sócio, o outro faz outra parte. Aí você vai colocando pessoas. Chega uma hora que já tem uma boa estrutura, já tem pessoas, só que daí eu acho que o gestor, e aí fica uma dica para o amigo empresário, você precisa olhar e falar assim, tá, qual é a minha melhor posição dentro dessa empresa? Por quê? Vou pegar aqui a Juliana. A Juliana, ela tem diversas habilidades, ela pode fazer muita coisa, só que ela se torna uma funcionária cara se ela tiver que fazer uma parte operacional. Você pode vender hiper bem, pode fazer uma área administrativa e de gestão muito boa, mas você fazendo o que uma outra pessoa faria por muito menos, numa mesma qualidade, você é caro. E aí o gestor tem que fazer, tá, qual é a parte da empresa que precisa mais de mim e onde eu sou menos caro para a empresa? E essa pergunta ela tem que incomodar o resto da vida. Eu faço consultorias em algumas empresas onde o melhor papel do dono da empresa é justamente ser o executivo nato. É aquele cara que vai estar fazendo grandes negócios, que vai estar fazendo network, que ele vai estar aparecendo para dar visibilidade para a marca. Ele não faz nada da operação, mas ele faz a marca difundir. Porque ele, sentado na frente do computador fazendo planilha, ele é caro. Ele, de repente, fazendo ali um processo de transição, processo profissional, gestão de pessoas, ele é caro. No começo No começo justifica. vai ter que fazer, né? Mas a todo momento você tem que se perguntar, no momento atual da empresa, o que melhor a empresa precisa de mim? O que eu tenho que fazer para ela para ser justo o valor que eu ganho para ela? E aí é cada lapada na cara que a gente leva, porque a gente começa a perceber assim, o que eu estou fazendo com esse rodo na mão? O que eu estou fazendo? Mas acontece, cara. Ontem mesmo eu estava varrendo o salão aqui para abrir a cozinha, para abrir a realmente mas uma coisa é meio de transporte, outra coisa é meio de transporte, outra coisa... A gente, quando abriu a escola, não tinha toda a estrutura, né, de funcionários. E mesmo porque eu acho muito importante a gente passar por tudo. Então, eu nunca tinha entregado panfleto na rua. Fui entregar, fui aprender, porque eu acho importante você saber o que cada funcionário faz. E é bom para ganhar uma casca, né? Seria uma casca para você saber realmente o que dói. O problema é quando a gente vai evoluindo, né? Então a gente vai evoluindo, daí a escola vai crescendo, daí daqui a pouco eu já estou pensando em franquia, daí daqui a pouco eu já estou com 100 alunos, daqui a pouco já tem 3 professores, já tem uma coordenação pedagógica. Só que daí você tem que olhar e falar assim, tá, então o que faz sentido eu continuar fazendo e o que a empresa precisa de mim? E aí de repente você vai perceber que a empresa precisa de alguém executivo, né? Cara, e circulando, né? Vocês falando a história de vocês, parece que vai passando um filme de alguns clientes que eu estou atendendo, de sociedade, de casal, e o quanto é importante os dois estarem no mesmo barco de verdade. Verdade, Né? com certeza. De verdade, porque se tá um mastermind, né? Tem que ter aí os dois cérebros tem que estar alinhados em uma coisa só, né? Porque assim, buscando o mesmo objetivo. tudo bem, de repente vai ter determinado momento que a Juliana vai estar remando muito mais forte do que o Kaique. Vai ter momentos que o Kaique vai estar com muito mais gás do que a Juliana. Mas estamos os dois remando. Cada um com a sua intensidade, cada um com a sua febre do momento.
mais pro mesmo lado. E o ruim que eu encaro, às vezes, em consultoria é justamente quando não tá muito legal essa direção, essa bússola não tá pro mesmo lado. E aí começa a rodar, né? A gente precisou, desde o início, na verdade, sentar, conversar muito, ter o diálogo ali, né? Porque a gente era recém-casado, então tinha uma coisa nova acontecendo. E eu acho que é né? importante vocês dizerem isso aqui, porque vocês são o primeiro que tem... Primeiro casal. Primeiro casal. E na verdade não só o primeiro casal, mas o primeiro sócio, sociedade que vem. Porque normalmente às vezes um não bate agenda, o sócio vem, o outro não pode vir. Um não gosta de falar. Um não gosta de falar, não gosta muito de aparecer no vídeo, enfim. Mas é legal porque vocês... E a gente queria até falar que é possível sim, é possível um casal... Sociedade entender. não é fácil, mas, dá pra ser saudável. Sim, precisa ter ali muito jogo de cintura. Vou dar um exemplo pra vocês. O Kaique é muito intenso. Ele quer as coisas muito rápido. Dá pra perceber que ele é intenso. Aquele cara... Mas ele motivando o time dele. Galera, vamos pra cima, caras! Vamos vender! Momento mapa astral, agora, que signo você é? Pisciano, você acredita? É intenso e Ou eu chorão. não entendo muita coisa de Intenso. signo, mas normalmente pisciano é mais calmo, né? É da paz. Não, ele é totalmente ao Totalmente ao contrário. contrário. É o ascendente ou é a Mas o lua. ascendente é leão. Então é- Aí já tem a... E diferente do Kaique, eu sou mais pé no chão, eu sou ali mais organizado nas coisas. Você é razão, ele é emoção. É, exatamente. Por isso Melhor combina. definição. Por isso que combina. Porque quando você Se pega for duas emoções nossa, não dá. Ou dois razão. Dois razões não faz muita coisa, porque fica ali, né? no metódico, né? Metódico. E o dois emoção viaja e não tem o controle. Então é o Nós yin somos yang. equilíbrio um do outro, né? Isso é importante. Namoro nada mais é do que processo seletivo. Se você tá fazendo um processo seletivo para encontrar outro de você, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, assim, foi o melhor processo seletivo que eu fiz na minha vida. Até por isso, hoje, ela é a única sócia que faz sentido. Nesse lá momento, dentro. arquivo confidencial. O Guira, na Estamos edição, tendo flores estão coloca entrando aqui no um momento, estúdio. uma musiquinha, Juliana, você não tá? sabia, mas você está no arquivo confidencial. E brincadeiras à parte, por que eu falo isso? Porque a Ju testemunhou muitas pessoas tentando entrar junto conosco como sociedade nisso. Por quê? Como já ficou evidente, eu gosto muito de participar de toda a parte, não só operacional, mas diretiva, de gestão. E eu sempre tive um know-how muito grande com outras pessoas. E isso trouxe outras pessoas, quando nós fomos iniciar a escola, olha, quero participar com você disso, quero participar com você naquilo. Eu sempre gostei muito de jogar aberto. Se não for com ela, eu não consigo fazer sociedade com ninguém. Por quê? Essa intensidade minha, no momento, em algum momento, vai fazer com que aquele dinheiro do meu sócio me saia muito mais caro do que o nosso dia a dia. Então, quando eu falo isso e a gente até leva, não sei o que, é verdade. Porque pra gente sentar e olha, fecha a conta até aqui, eu consigo sentar com ela. Com outras 90 pessoas, até mesmo nas empresas que eu trabalhei antes, não fazia sentido. É onde eu tinha rugas, é onde eu tinha as principais adversidades, porque resultado nunca foi problema. Mas a adversidade de você entender o limite do outro sempre foi algo que eu tive que me moldar no dia a dia. E aí nós estamos falando muito aqui sobre empreender, né? Que como eu falei lá no começo, é o famoso trabalhar por conta. Sim. E por que eu acredito que é o trabalhar por conta? Porque quando você está trabalhando por conta, você vai fazer aquilo que você acredita. Só que você acreditar não é só você ter as suas convicções, é você saber pegar pessoas que são melhores do que vocês em áreas Determinadas diferentes áreas. para poder te dar convicções mais assertivas. Então, trazer isso para o dia a dia é que é fundamental. E a Ju, ela tem esse mesmo jeito que vocês estão vendo aqui hoje, nesse bate-papo, no dia a dia da empresa. Muitas das vezes está ocorrendo algum problema que eu não consigo identificar devido a toda essa energia, esse ímpeto, essa gana por resultado, e que ela chega até mim e fala, você está tendo uma desatenção em algo que é crucial para o andamento da nossa empresa. Então, assim, ter essa sinergia, ter esse ganha-ganha, eu acho que é o que faz nós estarmos nesse crescimento tão satisfatório. Posso dizer isso. E vamos pensar o seguinte, né? Eu costumo brincar que ajudar depois que deu certo não ajuda, é pedir carona. Com certeza. Entendeu? Então é fácil alguém chegar pra você, depois que você já passou o perrengue ali, que o negócio já tá montado, e falar assim, olha, quer uma sociedade, quer uma ajuda? Aí é fácil, mas e quem acreditou lá no início? E quem comprou só a ideia no papel, que já tava lá na frente, você viu, será que isso aqui vai dar certo?
Então é complicado mesmo, mas é bom nesse episódio a gente destacar que a sociedade ela é possível sim, dá para dar certo, mas se a gente começar a buscar a sociedade em espelho... Não, e até porque dentro de uma sociedade é muito importante que cada um tenha uma área de desenvolvimento, né? Você vai abrir, por exemplo, um escritório de contabilidade, né? Sei lá, que vem a cabeça. Mas você vai colocar todo mundo contador? De sociedade? Não, você vai precisar de um advogado, você vai precisar de uma pessoa que seja contábil, um comercial para trazer mais cliente para dentro, né? Vamos dizer, 4 sócios. Se todos eles tiverem as mesmas habilidades, não vai funcionar a sociedade. Não tem serviço para todo mundo. Tem serviço para todo mundo. E é difícil você encontrar uma pessoa que ela seja completa, ela é holística. Ninguém Não, de repente, o Kaique... Não existe. Não, de repente o Kaique tem o ímpeto, ele é uma pessoa que vai para cima, tem uma veia comercial gigantesca. Mas às vezes você precisa ser mais analítico e às vezes você precisa ter um pouquinho mais de pé atrás. Então, se eu tenho um sócio que ele é um pouco mais tranquilo, mais sossegado, mais pé atrás, que de repente fala menos, mas fala com convicção, é o contraponto que cada um precisa. Agora, se a gente vive só a nossa realidade, só o espelho, né? Então eu quero ter um sócio como eu vou trazer colaboradores como eu. Então, a empresa, eu costumo brincar, né? Que o CNPJ não pode pagar pelas fragilidades do CPF. Né? Então, eu tenho fragilidade como CPF, mas a minha empresa não precisa ter essa fragilidade. Como que eu consigo, né, reduzir isso? Com outras pessoas que não têm isso. Supram as minhas necessidades, as necessidades que eu tenho como gestor, como executor. Eu brinco até com o Luiz como chapeiro. O Luiz já foi chapeiro. Gente, já fui tudo. O Luiz já foi chapeiro aqui na Nova Não, para vocês entenderem, no começo, o Emerson acompanhou a história nossa, minha história aqui, né? No começo, era sozinho. Muitas vezes, cara, eu tava com o telefone no celular aqui, abria minha barraquinha aberta, era a chapa, a cadeirinha ali, o freezer, eu com o telefone aqui. Oi, Love Burger, boa noite. Não, um pedido, só um minutinho, vou passar pro pessoal aqui do atendimento. Oi, Love Burger, meu pedido? E olhando os outros hambúrguer na chapa. Era eu e o motoboy. Aí quando o motoboy faltava, era eu que ia entregar de carro. Eu saía com o carro como um louco, varava as lombadas, chegava lá com o celular no carro, se tivesse pedido eu parava o carro. Pegava o celular, pegava pedido ali no papel, chegava em casa, fazia. Você tem que começar. Então, mas é o que você falou, você tem que conhecer, entregar panfleto. Sim. Você tem que conhecer as dores. Então, por exemplo, hoje eu tenho chapeiro. O cara trabalha no calor. Se o cara vir reclamar pra mim, eu sei a dor dele. É importante você conhecer a dor da pessoa que trabalha junto com você. Tá calor aqui, o que dá pra gente fazer? Vamos fazer assim, eu tenho experiência disso aqui. Então você passar pela dor das pessoas que trabalham com você é importante. Por isso que é importante você passar desde o comecinho, do início, pintar a parede, pintar o rodapé. Porque o amor que você vai pegando pelo negócio, né? Eu acho que é o que... É um filho que você... É um filho, cara. E aí, esse primeiro perrengue que você tem, que é o de montar, estruturar e de ser multiprofissional dentro de uma área de atuação, isso te dá uma casca e te dá um brilho no olho. Então hoje vocês vão ter muito brilho no olho daquilo que vocês se tornaram. E como conseguir transpassar isso para as próximas pessoas, né? Sim. E aí vem o desafio de todo empreendedor, que é a gestão de pessoas. Que é liderar a equipe. Que é fazer com que cada pessoa que esteja ali abaixo de você entenda o seu real significado daquilo. Comprar a sua paixão, a mesma paixão que você tem pelo seu negócio. E como que está hoje a cozinha, em relação à equipe, em relação a projetos? Vou falar pra você um pouquinho hoje de como está e eu já vou falar dos projetos, pode ser? Pode. Como nós estamos hoje? Hoje nós contamos com um quadro que contempla 10 colaboradores. Além das chefes, nós temos o time de vendas lá, a gestora, eu também atuo no dia a dia. A Adriana, que é a nossa gestora de bem-estar, então ela cuida de toda a parte lá da escola, de deixar tudo limpinho para os alunos, que na escola de gastronomia, limpeza é fundamental. E assim, além dos colaboradores que nós temos, a Ju citou a rede de apoio que nós temos também, que vem por trás disso, que é muito grande. Então nós temos o time do TI, que nós fazemos o aplicativo próprio, nós não terceirizamos, é próprio mesmo da escola. Além do pessoal do TI, nós também temos o suporte aí do pessoal do marketing para poder fazer pra gente. Porque é o que você está falando, quando começou, assim, muitas das atividades nós fazíamos muito no serviço braçal mesmo, porque não tinha como ter outras pessoas ali. Não tinha recurso, não tinha recurso, aluno. claro. Então, hoje nós estamos com isso mais dividido.
Eu até falei isso com a Ju assim que virou o ano, que foi um alívio conseguir trazer essas pessoas para o time, porque você acaba se desgastando. Eu saía 4 horas da manhã de casa e voltava para a escola, para casa meia-noite. O quê? Por quê? Empresário, assim? Empresário, trabalho desse jeito. Imagina. Quase nada. Nem vou fazer nada, Isso então. não foi um dia ou outro, isso era todo dia, isso era a minha rotina de segunda a sábado. E domingo eu tava na escola também, porque tinha atendimento para fazer junto com o pessoal e eu tinha que dar o exemplo. Porque você falou muito sobre gestão de pessoas, Emerson, e eu acredito que só existe um modelo de se gerir pessoas, que é pelo exemplo. Eu aprendi isso na minha vida, não adianta você ser gestor de ar-condicionado. Então, ó, a Ju citou o exemplo do panfleto. Vai lá entregar o panfleto lá, porque dá para entregar. E você fica lá no ar-condicionado, o cara com sol na cabeça, com chuva. Você tem que entender o que ele tá passando. Então você tem que dar o exemplo. Se eu quero ter um colaborador 100%, se eu quero ter uma chefe de excelência, eu tenho que estar com ela na sala e entender quais são as dores dela dentro da sala de aula, o que está faltando para ela poder fazer uma entrega melhor. Mais do que isso, Kaique, só complementando, às vezes você tem esse olhar do que a pessoa está passando, mas às vezes o gestor esquece de trazer para aquela pessoa o teu olhar, para que ela também possa ver o que é ser gestor. Porque as pessoas, tem muito colaborador que ele não entende o que ele está fazendo, ele não entende o que está sendo pedido para ele, ou a cobrança, a pressão, porque ele não entende, por exemplo, o quanto negativo começa a empresa no início do mês. Ele não entende, por exemplo, o quanto custa a própria existência dele para a empresa. Ele não entende toda a sistemática, todo o operacional e todo o processo. Então, às vezes eu quero entender o que a pessoa está lá na ponta sentindo, mas eu não consigo passar para essa pessoa o que eu sinto. Sim. E quando a gente consegue ter esse caminho da pessoa também entender, poxa, não é fácil ser dono de uma empresa, poxa, não é fácil conduzir isso aqui. Ela valoriza de uma outra forma. Então acho que vocês estão perfeitos. No Brasil é aquela coisa, né? O patrão sempre é o malvadão, é rico pra caramba, né? E não sabe que mal, quando você abre a porta da escola, você já abre devendo, né? E aí a gente tenta sempre ter, né, na verdade, estipulamos reuniões mensais com os nossos funcionários para mostrar para eles como que é, o que a gente passa, aonde a gente quer chegar, o que a gente espera, sempre muito aberto. Para eles verem que não é um trabalho fácil também ali, né, pra gente, e também terem a oportunidade do crescimento. Eles estão ali Eles fazem com a gente, parte, né? Eles querem, estão junto com sim. vocês, né? A nossa quer que gestora eles começou vendendo como vendedora, ganhando um salário ridículo. E por que eu falo isso? Porque hoje, por mais que a gente esteja perto do final do mês, ela já bateu a meta individual dela, tá lá com os meninos até tarde hoje na escola para poder alcançar a meta da escola também, porque o salário que ela vai pegar esse mês, não é que ela nunca ganhou na nossa escola, ela nunca ganhou na vida. Ela falou isso pra gente, foi uma coisa que assim, marca muito, sabe? Sim. Porque ela é uma menina de uma trajetória de vida fantástica, inclusive quando pra frente vocês precisarem de alguém, olha, indico. E por que eu falo muito disso pra vocês? Porque é a outra pessoa se sentir parte. Muita gente quer, eu quero que você tenha postura de dono, quero que você vista a camisa, mas você dá espaço para essa pessoa poder fazer isso? Você dá as ferramentas para que essa pessoa possa fazer isso? Então, assim, você citou a história do eu empresário, eu falo muito eu equipe, e, cara, você sozinho, você pode ser bom em uma coisa, mas você não vai conseguir fazer tudo. E nós, no caso, no início comigo, o sonho não foi por uma escola. O sonho foi por uma mudança de comportamento. Hoje, mais do que nunca, eu identifico quanta margem eu tenho para poder melhorar a área da gastronomia dentro do mercado, dentro do nicho que nós buscamos poder trabalhar. E tem uma margem gigantesca. O pessoal está fazendo muita coisa errada. Agora, se você quiser citar o nome das escolas, pode falar que eles são os que mais fazem aí coisa errada. E por que eu tô falando isso? Porque é uma coisa simples. Por exemplo, que nós fazemos na escola, o meu aluno não lava louça. E ele é o único do mercado que não faz isso. As outras escolas te oferecem uma aula de 4 horas, onde você passa 50% do tempo lavando louça. Você tá pagando para trabalhar para os outros? Então, você educar, você mostrar pro teu consumidor que, olha, você pode ter uma coisa melhor por um preço justo, é o que faz total sentido, e você vender essa ideia pro teu colaborador é o que faz para ele ter sentido. Ele tá ali, ele tá na ponta, ele tá entregando. As chefes mesmo amam, porque assim, nem sempre a gente consegue pegar 100% da disponibilidade delas para ficar com a nossa escola. Isso é uma coisa que eu priorizo muito, mas 50% sempre tem que ser chefes fixas nossas.
E a coisa que elas mais gostam, que elas falam aqui é o único lugar que eu nunca não lavo louça. Então eu tô aqui pra cozinhar, pra fazer o que eu gosto, o que eu amo. E eu falei muito pra vocês de felicidade. Eu quero meu colaborador feliz. Então se ela não é feliz lavando a louça, peraí, tem alguém que precisa ganhar o dinheiro pra poder lavar a louça. Eu vou atrás dessa outra pessoa que vai estar feliz fazendo esse tipo de serviço também. Legal. Projetos? E os projetos? Projetos, temos muitos, mas um deles é expandir, né? A gente tá com o projeto aí trilhando todo o projeto financeiro para em 5 anos ter mais escolas. Que legal. Esse ano já tem que vir a próxima. Sim, com certeza. Que esse número aí que a Ju tá falando é que nós temos um objetivo de ter um número X de escolas para que em 5 anos a gente possa modelar isso para franquia, que é o que foi desenhado. Sim. Então a ideia é réplica automática. É você pegar como se fosse uma hamburgueria, então o blend é esse, o ponto é esse. Escalar. Vamos lá. Vamos atrás da escala, porque margem nós temos, recorrência nós também temos. Agora nós temos que nos preparar para a escala. Ótimo. Show de bola. Kaique, Juliana, sempre a gente pede no final, já estamos aí 50 minutos de começou conversa. a marcar. Falei que eu falava bastante, não escondi, hein, pessoal. Mas assim, a gente sempre pede para os nossos entrevistados que deixem uma mensagem, principalmente para aquela pessoa que está naquela dúvida se ela fica no CLT ou se ela vai para a área empreendedora, que tem um sonho ali, mas que às vezes está faltando dar o primeiro passo. Por que empreender é bom e por que vocês aconselham a fazer isso? Eu acho que você pode falar. Posso falar? Tá. Joaquim, pô, vai. Ó, antes, só pra eu não esquecer, eu quero fazer um agradecimento muito especial, que é... Professor é sempre professor, tá? Hoje ele não me dá mais aula, mas é o Silvio Almeida, que me proporcionou estar aqui hoje. Também a toda a minha família, a todo mundo que vai estar assistindo esse vídeo aí, não tenho dúvidas. E falando diretamente pros empreendedores que estão pensando em começar... Assim, eu sempre me senti um triângulo dentro de um lugar que era cheio de quadrados. Então todo mundo fazia o que o pessoal pedia, todo mundo tinha facilidade para se adaptar e eu sempre fui a ovelha negra. Tanto é que sempre que eu chegava nas reuniões, nas convenções, o pessoal me conhecia por nome porque eu acabava sendo sempre o do contra. E muita gente me falava que eu precisava me moldar, eu precisava conseguir aquela pontinha extra para virar um quadrado perfeitinho igual todo mundo. Gente, ser quadrado pode ser bom, mas para aquelas pessoas que acreditam nisso, se você acredita que você é um triângulo e que você pode dar mais, que você tem mais, não deixa alguém te falar, e por mais que essa pessoa seja próxima de você, de repente sua mãe, seu pai, porque assim, se eles também são quadrados, eles só conhecem aquele caminho. Você não precisa trilhar o caminho que as pessoas que estão à sua volta conhecem, você pode criar o teu próprio. Eu falo muito que da onde eu vim, eu me orgulho muito onde eu já cheguei, mas não é o meu destino. Saiba o seu destino, saiba onde você quer chegar, saiba o porquê que você está fazendo, porque você está lutando, porque assim, empreender não é fácil, tá? É muito mais trabalhar por conta do que ser empresário. O pessoal fala por aí que é glamour, que é aquela coisa de tela, Instagram, todo mundo postando bonitinho. Não é isso não. Trabalhar das 4 da manhã à meia-noite não é exclusividade minha. Eu conheço muita gente que empreende e que faz, se não mais, igual. E isso vai fazer parte da sua rotina também, mas isso é o caminho. Isso não é o final. Então, acredite, busque os seus sonhos e lembre sempre uma coisa que nós falamos aqui. Antes feito do que perfeito. Não está pronto ainda no papel? Tira ele de lá que você só vai saber que a sua ideia é boa se você colocar ela na prática. Acho que é isso. Perfeito. Complementar, Juliana? Então eu vou deixar, né, um complemento para quem aí quer empreender com alguém. Dá certo sim, tem que ter muita conversa, né, muito entendimento, muita admiração pela pessoa que você tá junto, mas é possível apesar de difícil. Exato. Luiz, chegamos aí mais um final de episódio. Ó, teve até beijinho na É a primeira vez. Eu estou me sentindo aqui namoro na TV. Aí eu escuto o Guilherme falar assim, faltam vocês dois dar um beijinho. Eu sou um cara disciplinado, recatado, eu não faço essas coisas em público. Gente, mas agradeço vocês, foi uma excelente conversa aí, a primeira conversa nossa aqui no podcast em relação a casal e também sócio. Também sócio. Agradeço de vocês terem aceito o convite, de ter aceito a experiência. Luiz, muito legal. Agradeço você também por mais um episódio, 31º. Quer deixar alguma mensagem aí para quem quiser participar também? Sim, se você quiser participar do nosso podcast, você gosta desse assunto de empreendedorismo, manda uma mensagem pra gente, segue a gente no Instagram e vem contar a sua história. Para você ver, tem muitas histórias legais, 31º episódio.
Foram já 31 anos. Tirando a nossa, né? Só a retrospectiva, né? Mas já são 30 histórias diferentes de pessoas que mostram, que provam que qualquer um pode. Só basta querer e ter vontade. Porque a história de cada um é muito única. E é muito legal essas histórias que a gente conhece aqui, pessoal, o casal aqui, a gente conheceu hoje, né? E aí você escuta histórias, é muito legal. Então, se você tem uma história bacana assim para contar, vem para cá, venha no nosso podcast para contar também. Legal, obrigado. Então, agradecendo mais uma vez, Kaique e Juliana. Foi um prazer, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu. Uma conversa leve e recomendo também para todo mundo Passa que queira rápido, contar, gente. poder vir aqui. Passa rápido demais. E aí chegamos ao final de mais um episódio do podcast Um Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour e depois tudo deu certo. A gente quer contar aqui toda a trajetória, perrengues, mas também tudo aquilo que fez firmar ali a ideia empreendedora até dar certo. É isso, gente. Mais um episódio. Até mais. Valeu!